Tivemos ontem com a presença ilustre de Nicolas e Flávio Bolsonaro mostrando a união da direita no 1º de março, numa passeata maravilhosa que tivemos na Paulista, em outras regiões do Brasil também, mostrando quem realmente manda nesse país, que é o povo de bem, que é o povo de verde e amarelo, pessoal, exatamente. Só que ninguém te conta, o que ninguém te conta é o que Lula está armando. Vocês não estão percebendo, né, que enquanto a gente está aqui olhando para tudo que aconteceu nesse final de semana, que não foi pouca coisa, foi muita coisa, tivemos toda essa tsunami do Trump lá com o Ayatollah eliminando, né, a maior liderança do regime islâmico no mundo, ok? Que isso atrapalhava muito, ok? Não só os Estados Unidos, não só Israel, mas como diversas outras diretrizes em relação ao desenvolvimento, né, do nosso planeta. E o Trump foi lá e eliminou, todo mundo olhando para isso. Ontem a passeata com Flávio Bolsonaro ainda, de acordo com a Paraná Pesquisa, né, liderando a vitória, ok, das eleições de 2026, mas tem uma coisa que ninguém fala, pessoal, que ninguém tá enxergando. Enquanto a gente tá aqui rindo, a gente não pode esquecer que o mal ainda está entre nós. O Lula tá lá na Coreia do Sul com a Janja vestida de botijão de gás. Vimos lá um meme muito engraçado, obviamente, que tá circulando na internet, vou deixar aqui para vocês. E o Lula vestido lá de mafioso, parecendo um Dick Vigarista, né, com aquela roupa preta, aquele chapéu e tudo mais. Isso realmente mostra, né, a personalidade dele, mostra quem ele realmente é, que realmente não é uma pessoa do bem, pessoal. Vamos lá, vamos entender o que a esquerda, o que o Flávio Bolsonaro não pode esquecer em 2027, pessoal. Eu me chamo Paulo Vitor aqui, deixa o seu like, vamos entender aqui, eu vou te trazer informações que eu tenho certeza que vão valer a pena para você ter uma análise melhor do que está acontecendo no mundo hoje, pessoal, exatamente. Enquanto a gente tem o efeito Trump, né, pressionando, ok, os governos de esquerda do mundo, ok, não só do Brasil, mas do mundo, assim como já vimos, né, na Venezuela, agora no México, ok, porque a presidente do México é de esquerda, pessoal, exatamente. Vamos ver em Cuba, estamos vendo na Colômbia, né, em outros países da América do Sul também, não só da América do Sul, mas como do mundo. Agora vimos no Irã, né, um regime islâmico caindo, pessoal, e todo mundo tá olhando para isso. Mas enquanto isso, a esquerda está arrasada, mas ao mesmo tempo armando a arapuca, armando a armadilha, pessoal, exatamente. A gente viu o Flávio Bolsonaro com 44,4%, Lula com 43,8%. Você acha que o Lula vai deixar isso barato? Você acha que o Lula já aceitou a derrota? Comenta aqui pra mim se você acha que o Lula já aceitou a derrota. Comenta pra mim se você acha que o Lula vai ganhar as eleições. Comenta pra mim se você acha que o Flávio Bolsonaro vai subir a rampa com o Jair Messias Bolsonaro, que nunca cometeu um crime e tá preso hoje, ok? Mas nesse vídeo eu vou te contar a arapuca que o Lula e o STF estão e o sistema, né, todo ali do Planalto, ligado ao governo Lula, está armando para o Flávio Bolsonaro, ok? Quando ele chegar em janeiro de 2027 lá e assumir a presidência da República, pessoal, exatamente. Olha só, depois que saiu a pesquisa da Paraná Pesquisa de 44,4% e uma rejeição de 52,2% do presidente Lula, o jogo mudou, ok? A gente não pode começar a olhar só agora para fora, olhar agora só para a vitória do Flávio Bolsonaro. A gente tem que ainda pisar no chão, porque a gente ainda nem chegou no 3º mês do ano. Passou janeiro, passou fevereiro, 2 meses somente. Olha quanta coisa está acontecendo. Então é nesse momento que a gente tem que pisar no chão e analisar os fatos, ok? Até o Lula entregar, ok? Até o Lula entregar ali o mandato para o Flávio Bolsonaro, porque a gente já sabe que o Flávio Bolsonaro vai ganhar, ele vai tentar arrasar com as terras do Brasil. Isso é no sentido figurado, pessoal, no sentido figurado. É aquela tática de guerra, de você deixar a terra arrasada, ok? Para quando o inimigo chegar, ele não ter como se sustentar, ele não ter como resolver ou ele não ter como ficar ali, ok? E essa é a técnica, a tática da esquerda. A esquerda vai arrasar o país, vai arrasar os cofres brasileiros, ok? A dívida PIB do Brasil vai, no caso, seguindo aqui a minha análise, pessoal, a dívida vai ultrapassar os 90%, já está em 83% de dívida PIB. Se isso chega a 100% de dívida PIB, pessoal, é como assim? É você estourar o cartão de crédito e colocar no nome do Flávio Bolsonaro. Pessoal, pensa, se a dívida PIB tiver acima de 95%, é como se você tivesse estourado seu cartão de crédito e tá colocando o nome do Flávio Bolsonaro. É como se o Flávio Bolsonaro pegasse uma dívida gigantesca e falar, meu Deus, como é que eu vou pagar agora isso aqui? Óbvio, do mesmo jeito que a esquerda tem muitos jeitos para fazer o mal, óbvio que a gente da direita, né, tem muita gente, tem muitos meios para fazer o bem, tem muitas maneiras de você resolver a dívida PIB, mas enquanto isso, né, até esse momento chegar, sim, pessoal, muitas empresas podem fechar, né, muitas coisas podem acontecer, por quê? Porque
a esquerda, o Lula, não vai deixar barato, não vai querer entregar isso, né, de uma maneira simplesmente tranquila, ir lá entregar a faixa. Ele não pode perder, né, para sua comuna, ele não pode mostrar fraqueza para sua comuna. E lembrando, o Lula tem que sair como um mártir, né? Ele tem que sair como um mártir. E também lembrando outra coisa, Lula vai conversar agora em março com o presidente Trump, pedindo para ele não fiscalizar as eleições do Brasil. Mas vocês acham mesmo que o Trump não vai fiscalizar as eleições do Brasil? Ou você acha que os Estados Unidos realmente precisa fiscalizar as eleições do Brasil? Coloca aqui para mim. Vocês sabem quem que vai ser o presidente do TSE? Quem vão ser os dois membros ali da presidência do TSE que vão tomar ali o poder em junho? André Mendonça e Nunes Marques, pessoal. Exatamente, os dois nomes indicados, os dois nomes que a gente precisa acreditar, né, que vão ali agir de uma maneira ali idônea, exatamente uma maneira honesta ali, sem, né, deixar espaço para qualquer, né, atitude ilegal, né, que foi o que aconteceu, obviamente, nas eleições do Lula, com o Alexandre de Moraes presidindo o TSE, o Alexandre de Moraes, Barroso, o Lewandowski ali na época, né, estavam ali sobre esse comando do TSE, e foi onde aconteceram muitas coisas, e a gente sabe que não era pro Lula estar aonde ele está hoje, pessoal. Mas, voltando aqui para a questão da terra arrasada que o Lula vai deixar, pessoal, exatamente. O Lula, ele não quer entregar o poder. O Lula, ele não quer aceitar a derrota. Só que o que está fazendo com que ele aceite a derrota é um movimento que nem ele, nem o mundo esperava que o Trump ia ter. É a tsunami Trump, é o efeito Trump que eu gosto de falar, pessoal, exatamente. E essa é a realidade nua e crua, que depois de escândalos terem, né, surgido, exposição de todo o esquema aqui no Brasil terem surgido, ok? O Lula com a sua popularidade chegando a 24%, pessoal. Tudo isso aconteceu com efeito Trump. Não tem como negar os fatos, não tem como negar a realidade, pessoal. Exatamente. A energia que a esquerda vai colocar sobre tudo isso que está acontecendo, sobre, né, essa ascensão da direita, essa ascensão do Flávio Bolsonaro, será uma energia péssima, uma energia ruim, né? Vão começar todas aquelas falas erradas, né? Vão começar todas aquelas críticas. Obviamente que é um passado muito próximo que a gente viveu aí, né? E agora com todos esses escândalos, tanto a mídia, né? A grande mídia, você vê a grande mídia desanimada, a grande mídia que defendia ali o Lula com unhas e dentes está desanimada, não consegue mais defender o Lula, simplesmente está colocando a realidade para ver se essa esquerda bitolada do Brasil consegue entender quem que eles colocam no poder, quem que eles colocaram no Brasil. Obviamente, o Lula tem ali seus 25, 30% de público fiel, né, que é aquele povo com a sua mente lavada, né, e assim, a gente vê que de acordo com as pesquisas, né, que é algo que virou meme também, que ficou muito famoso, que é uma população com uma, que é uma população com uma faixa de educação, obviamente, bem baixa, né, então o Lula tá conseguindo controlar só as pessoas mais inocentes, ou seja, quem tem, né, mais malícia, que é isso que eu tô tentando trazer para você, quem tem mais, né, análise, quem vê mais notícia, quem vê ali o mundo, notícia verídica, notícia verdade, notícia boa, notícia de fontes boas, ok? Que é o que você encontra aqui. Quem tem uma visão mais analítica do que está acontecendo, o Lula, essa parte da população, o Lula não consegue mais levar, pessoal. É justamente por isso que 24% é a sua popularidade hoje. E isso é muito baixo, pessoal. Então, assim, a gente já sabe que o Flávio Bolsonaro vai ganhar, mas o desafio vai ser grande. O desafio vai ser muito grande porque lá o Lula vai deixar esse país aqui com uma dívida gigantesca, então o Flávio Bolsonaro vai ter que sim atuar. Veremos, o feitiço pode virar contra o feiticeiro, pessoal, exatamente. O Lula quer ferrar o Brasil, certo? Só que assim, o poder de uma liberdade econômica imposto, né? Liberdade econômica é quando, pensa assim, o Flávio Bolsonaro fazendo uma rapa, ok? Tirando imposto, tudo que o Lula aplicou de imposto, até o que ele não aplicou, até o que já tinha, ele reduzindo assim ao máximo, fazendo nós brasileiros sentirmos no bolso, na geladeira, sentirmos ali em casa, justamente, a gente sentir de fato o Brasil sem imposto, né? Tanto em comércio de carro automobilístico, tanto na parte alimentícia, tanto na parte de saúde, medicamentos, tudo que o brasileiro, né, mais consome, né, se ele sentir realmente os preços abaixarem, a gente está vendo também uma movimentação americana justamente fazendo o dólar abaixar também propositalmente, ok? Por uma estratégia dos Estados Unidos, né, de depois alavancar a economia deles, certo? É tudo questão de estratégia. Então, assim, isso, 2027,
O Flávio Bolsonaro vai ter que unir o útil ao agradável, ok? Então ele vai ter que realmente rapar tudo que é de imposto e para a gente aproveitar essa leva, né, de um dólar em decadência e justamente uma leva de, né, de imposto zero, exatamente. Então, assim, óbvio que a política, né, a política do Flávio Bolsonaro, junto ali com o Roberto Campos Neto, que ele vai colocar como ministro da Fazenda, né, e terá Paulo Guedes como conselheiro, e além disso, o conselheiro maior, que será Jair Messias Bolsonaro, né, claro, dentro, né, acho que em partes econômicas o Brasil vai estar muito bem sustentado, exatamente. Então, assim, não acho que será um problema muito grande, né, caso o Lula queira, né, deixar o Brasil arrasado, né, deixar o Brasil ali às traças, né, até arrasado, não acho que vai ser um problema, mas teremos de ser resilientes. Por exemplo, temos que lembrar o que aconteceu com a Argentina, né? Então, o que a gente não precisa é que aconteça com a Argentina o que aconteceu no Brasil. Mas o Brasil é um país muito grande, muito forte, é um país que realmente, mesmo com a esquerda, né, mesmo com o Lula gastando, é um país ali que consegue sustentar, é um país que consegue realmente, precisa envergar muito esse bambu para quebrar, ok? Precisa envergar muito esse bambu para quebrar. O Brasil, ele realmente tem uma força de aço econômica, ok? Tem uma força de aço econômica, porque esse Brasil, olha, pelo que ele já passou e pelo que ele está passando, já era para ter quebrado faz tempo, pessoal. Mas nós brasileiros fazemos parte disso. A gente trabalha, a gente está todo dia ali, né, fazendo com que esse país funcione, esse país gire. Só que a gente precisa ter uma liderança lá que não se aproveite somente desse benefício, de ter uma população, né, trabalhadora, uma população próspera, né? A gente precisa ter um poder que faça com que essa prosperidade dessa população, faça com que o bem dessa população prospere cada vez mais, para dar mais qualidade de vida para essa população que trabalha tanto, para dar mais qualidade de vida para essa população que quer tanto bem, né, que deseja tanto bem, que recebe quem vem de fora de uma maneira, né, tão linda. Então, assim, o Brasil é uma nação maravilhosa e merece sim ter um governo, né, um governo que faça jus a quem nós somos, pessoal, exatamente, que dê exemplo, ok? Então é por isso que o Flávio Bolsonaro vai fazer uma rapa, ele vai vir realmente com um facão, ele vai passar o facão em tudo que é de ONG, tudo que é de ajuda, obviamente que vai ter que fazer isso com muito cuidado, com muita política, ok? Porque ainda assim o Centrão vai estar lá, ainda assim o STF vai estar lá, o próximo presidente da República terá a oportunidade de indicar 3 novos ministros, ok? 3 novos ministros, colocando ali, aumentando, né, a sua ala ali de ministros de direita, né, nos 11 membros do STF, ok? Hoje temos 2 indicados pelo Bolsonaro, o resto é tudo colocado pelo Lula, então aumentaremos esse número, pessoal. E aí raciocina comigo, olha só, o que ninguém percebeu, vamos trazer aqui agora os pingos nos is, pessoal, olha só, o TSE agora está sob tutela de quem? Ok? De quem joga limpo. Então você vem André Mendonça e Nunes Marques, ok? E aí o sistema sabe que fraude ali não passa mais. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar, qual que é o plano B? Ele vai tentar asfixiar o Brasil. Então eles vão deixar a dívida explodir para 90%, para 95% do PIB, ok? Eles vão deixar o cartão de crédito estourar na mão do Flávio Bolsonaro, ok? E aí eles querem que fazendo com que o Flávio Bolsonaro herde ali um país totalmente às traças, pessoal, exatamente, porque aí isso vai começar a dar problema, a popularidade dele vai baixar, mas é por isso que eu tô tentando colocar ali essa comunicação para fazer com que ela atinja mais pessoas, pra gente ser resiliente. O Flávio Bolsonaro vai ter ali momentos, óbvio, o bem vai ser sempre testado e o mal vai sempre querer tirar o bem. O Lula, né, todos, vamos ver como é que a grande mídia vai se comportar em relação ao Flávio Bolsonaro também. Então, assim, né, temos que ver também, óbvio que a família Bolsonaro já está acostumada a apanhar, né, a esquerda sempre surrou, então isso a gente vai tirar de letra, acho que não é um problema grande, pessoal. Então, assim, o que ninguém percebeu é que o sistema está tentando sequestrar, pessoal, o futuro do governo Bolsonaro, mas eu, na minha opinião, acho que isso não vai dar certo, ok? Eu tô te colocando aqui, abrindo seus olhos, pra gente não, né, deixar a peteca cair, obviamente, mas, ó, pensa, criando intriga entre a direita, ok? Arrasando a economia do país, certo? Então, assim, é a gente se sustentando, se mantendo forte, que é assim que a gente vai vencer e o Flávio Bolsonaro realmente vai subir a rampa com o seu pai em 2027. Exatamente. E aí vem o choque, né? O choque de ordem, pessoal. Exatamente. Vamos lá, olha só. Mas o que o mecanismo não esperava é que Flávio e Jair já sacaram toda essa jogada. Exatamente. Eles sabem do jogo. Eles sabem. O
O Jair Bolsonaro não é bobo. Então assim, pensa, o Jair Bolsonaro subindo a rampa junto com o Flávio Bolsonaro em 2027 não vai ser só pra foto, exatamente, vai ser o choque de ordem, vai ser pra chocar, pra mostrar que eles perderam. O Lula achou que ele ganhou, mas esquece, é o fim da esquerda, pessoal. O Flávio Bolsonaro vai chegar com o facão, passando o facão, Mamata Jong vai finalizar, é o fim do dinheiro pra ditadura aliada e o fim de dinheiro pra ditadura aliada, tá? Porque o Brasil sustentava Cuba, o Brasil sustentava Venezuela, sustentava países da África, ok? E vai ser corte total de gordura de Estado. Vai ter que fazer uma rapa, né, em todas essas verbas, ok? Encaminhadas. Vai ser rapa no governo e em tudo, exatamente. Então isso vai fazer com que a gente vai fazer com que isso já ajude, né, a gente ali aí quitando essa dívida e aí tentando salvar, né, todas essas terras arrasadas que o Lula vai deixar para o Brasil. Então eles acham que eles vão amarrar as mãos do Flávio Bolsonaro com dívida, com terra arrasada. Não, o Flávio vai responder com a liberdade econômica, que é justamente o que eu falei, ok? Que é baixar imposto, que é fazer com que a gente sinta no bolso, sinta em casa que o Brasil, né, voltou. Então vai ser um governo de faxina, pessoal. Então assim, é como se você tivesse 4 anos que o Flávio Bolsonaro vai precisar fazer uma faxina e depois a gente vai precisar de novo de um mandato justo, um mandato de direita, né, pra gente agora prosperar, pra gente crescer. Então é faxina pra depois crescer, pessoal. Que a gente tentou fazer, né, lá no governo Bolsonaro, mas que infelizmente depois a esquerda voltou e sugou ainda mais esse país, pessoal. Então, pessoal, o jogo mudou, ok? A vitória do Bolsonaro, a vitória do Flávio Bolsonaro, ela é inevitável, né? O mundo já resetou com essa queda do Irã, né? Foi algo muito expressivo, ok? Foi o efeito Trump realmente vem como uma tsunami, né? Todas as pessoas que são contra, então, por exemplo, você pega Cuba, você pega, né, o próprio Lula, né, que tava lá todo corajosão, né, achando que o Trump não ia fazer nada. Agora, meu amigo, o cara ele tá ajoelhando no milho pro Trump. O Lula está ajoelhando no milho pro Trump, ok? O Lula acabou, pessoal. O Lula acabou, ele vai acabar, ele acabou para sempre. A esquerda acabou para sempre, pessoal, exatamente. O Trump, esse efeito, essa tsunami tá eliminando a esquerda do mapa, porque a esquerda só atrapalha. A esquerda é um bando de egoísta, um bando de ditadorzinho disfarçado, ok? Né? Porque pensa, quando fala alguma coisa diferente, manda tirar, manda prender, manda não sei o quê. Enquanto a gente só, né, quando só tá falando, lembra lá em 64 que era o contrário? Então, agora eles estão fazendo isso. Por quê? Porque eles são assim, né? Por isso que lá, né, a gente teve que realmente controlar e deixar eles de fora, porque eles são assim, olha só, né? Os militares vieram para resolver o problema, resolveram, e depois deram espaço para entrar a democracia, né? Depois vieram as eleições presidenciais. Imagina com o Lula. Lula não, o Lula é o caminho do fim, né, o caminho da Venezuela. Não existe depois democracia. Você está entendendo como que funciona? É só você olhar de cima. É só olhar de cima que a gente consegue enxergar tudo. Então, pessoal, agora temos que tomar cuidado com as fake news, ok? Tomar cuidado com os infiltrados na direita que vão querer criar intrigas, colocar notícias falsas, fake news, mas temos que tomar cuidado e já sabemos, é inevitável a vitória de Flávio, ok? É inevitável, acabou para a esquerda, é o fim do Lula, certo? Esse efeito Trump ajudou muito, repito, digo e repito, ok? E sim, vamos fazer uma faxina nos próximos 4 anos e depois temos que ter a direita novamente no poder. Então, assim, é um projeto, tem que ser um projeto de exatamente 12 anos, pessoal. Lembra do projeto do Dirceu, falando que o projeto do Lula, agora que o Lula voltar, é um projeto de 12 anos? Então, temos que ter um projeto de 12 anos agora para a direita, sabendo que o Flávio Bolsonaro vai voltar. Só que também não podemos esquecer que o Dirceu disse que daria um golpe, ok? Que a única maneira de vencer seria dando golpe, ok? Então, temos que amarrar as mãos dessas pessoas para deixar elas quietinhas, sem moral, no cantinho delas, ok? Até elas desaparecerem, pessoal, exatamente. Eu me chamo Paulo Vitor do canal PVDisso, vou ficando por aqui. Deixa seu like, ok? Esse vídeo aqui foi para te mostrar, né, o desafio que o Flávio Bolsonaro vai ter que lidar a partir do momento que ele chegar em 2027, mas acho que ele vai tirar de letra, os Estados Unidos vai ajudar ele. Então, pessoal, acompanhe aqui comigo os próximos vídeos, vou trazendo todas as análises, ok? E notícias do que acontece no Brasil e no mundo, ok, pessoal? Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.